Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Paz seja com todos vós, graças a Deus. E aí galera, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. E o melhor do conteúdo tá aqui, ó. A Palavra de Deus. Estamos maratonando as Escrituras Sagradas. Essa aqui é a Bíblia, o qual estou manuseando. Bíblia de Estudo Plenitude. A mesma versão de João Ferreira de Almeida, tá certo? Ó, estamos maratonando o livro de Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E também hoje iremos finalizar o livro de Lucas, graças a Deus, né? E vocês estão bem? Estão bem mesmo? Porque hoje é segunda-feira. Hoje é dia 17 de julho de 2023. Graças a Deus, hein? Já é dia 17, hein? Olha como o mês tá voando, né? Daqui a pouco, ó, é dezembro, ó. É rápido, né? Ó, vapt-vupt. Eita. Ó, piscou os olhos. É dezembro, não é verdade? Mas graças a Deus, né? Tá bom, hoje é dia 17, segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Graças a Deus, uma semana abençoada, né? Graças a Deus. Temos que agradecer a Deus todos os dias. E vocês estão agradecendo a Deus? Estão? Isso mesmo, agradeça a Deus, dá graças ao Senhor por mais um dia abençoado, por mais uma oportunidade, porque a esperança está dentro de nós. E a esperança é Jesus Cristo. Se você acordou, ó, despertou, abriu os olhos, dá bom dia para Deus, dá bom dia para Jesus, para o Espírito Santo. Agradeça por essa rica oportunidade, porque a esperança dentro de nós, sim, as promessas, as bênçãos que o Senhor prometeu para nós, irá se cumprir. Porque você acordou, você está de pé, sabia? Se você acordou e está de pé, é porque Deus tem promessas na tua vida e na tua família. Tá certo? Graças a Deus, isso mesmo. Você não tá trabalhando? Não? Que Deus abra uma porta de emprego para você, tá bom? Eu profetizo em nome de Jesus que as portas se abrem, portas grandes de emprego para você. E você que tá trabalhando, que Deus multiplique o teu salário, tá bom? E também Deus multiplique o alimento dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos seus... das suas parentelas, dos seus amigos, seus vizinhos. Que Deus abençoe a todos, não é verdade? Graças a Deus, que Deus abençoe toda a nação, todas as nações, Brasil, todos os outros países, Israel, Jerusalém, Estados Unidos, Índia, África, Alemanha, todos, França, todos os países, todas os 26 estados aqui do Brasil, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. E aí, bora maratonar então? Vamos maratonar? Antes de maratonar, não perca tempo, ó. Inscreva-se no canal, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho de notificações, receber vídeos novos e inéditos como esses. E também, ó, não esqueça de compartilhar os vídeos, vai dar essa força, essa moral pra nós. E também, ó, deixe nos comentários. Tá gostando? Deixe nos comentários. Isso mesmo, ó. Me siga no Instagram. Se você me seguir, com certeza eu vou seguir você de volta. Certo? Ó, curte minha página no Facebook, tá bom? Estamos no Twitter, @bro23, @bro23 no Twitter, tá certo? Bora então maratonar e finalizar o livro de Lucas? Vamos? Então vem comigo. Vamos ouvir Jesus falar um pouco conosco, né? Vem com nós. Ô, produção, tá no pente aí? Está? Se tiver, pode apertar o play, tá bom? Aperte o play. Graças a Deus, glória a Deus. Chegou a hora, o momento bom de ouvirmos Jesus falar conosco através das Escrituras Sagradas. Vamos finalizar os 3 capítulos final, 22, 23 e 24 aqui do livro de Lucas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Vamos ouvir um pouco Jesus falar conosco, né? Não é verdade? Graças a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 71. Diz assim o título: O pacto da traição. O pacto da traição.
E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, nosso Jesus. E todo o povo ia ter com Jesus ao templo. E ele estava lá de manhã, cedo, para ouvir. Aleluias, glória a Deus. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Aleluias. Título: A Última Páscoa, a Santa Ceia. A Última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia das festas dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Senhor, onde queres que a preparemos? E Jesus lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado, e fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe Jesus: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E Jesus, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, Jesus, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si os discípulos o qual deles seria o que havia de fazer isso. Aleluia. Título: O maior será como o menor, o maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Título: Pedro é avisado. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E
Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você irá me negar que me conheces. Aleluia. Título: As duas espadas. As duas espadas. E disse Jesus: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles, os discípulos, responderam: Nada. Disse-lhe Jesus: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim será cumprimento. E os discípulos disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Aleluia, glória a Deus. Título: Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Jesus e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe Jesus: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dos discípulos a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe Jesus: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aleluias. Título: Jesus é preso. Jesus é preso. E estando Jesus ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Aleluias. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Baixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra Jesus: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aleluias. Título: Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Então, prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: Este também estava com ele, o tal Jesus. Porém, Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, em outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é um galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se,
o Senhor Jesus olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes, Pedro. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluias. Título: Jesus perante o Sinédrio. Jesus perante o Sinédrio. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes, os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Jesus replicou: se vou-lo disser, não creais. Aleluias. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Aleluias. E disseram todos: logo és tu, Filho de Deus? E Jesus lhe disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Aleluias. Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 56. Diz assim o título: Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo Jesus, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele, Jesus, nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou Jesus de uma forma, escarnecendo dele. Vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais, os sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque ele vos remete, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da terra, aqui na festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa da sedição feita na cidade e de um homicídio.
Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica esse homem. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei ou soltarei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam para soltar Barrabás, mas entregou Jesus à vontade deles. Aleluias. Título: Jesus a caminho do Gólgota. Jesus a caminho do Gólgota. E quando iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Aleluias. Título: A crucificação. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este inocente nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Aleluia. Título: A sepultura de Jesus. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente
o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu-se num lençol e pôs no sepulcro, escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aleluias! Glória a Deus! Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 53. Diz assim o título: A ressurreição. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não os creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Aleluias! Título: Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluias! Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E Jesus lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo, um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu? És peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou: Quais? E eles lhe disse: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, o que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que
que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu o pão para eles. Aí abriram-se-lhe então os olhos e conheceram que era Jesus. E de repente Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor Jesus e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho a Emaús e como deles foi conhecido num partir do pão. Aleluias! Título: a aparição de Jesus aos 12. A aparição de Jesus aos 12. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Aleluias! E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Jesus lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Aleluias! E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Título: a ascensão. A ascensão. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele, Jesus, se apartou deles e foi
elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Tá aí. Que palavra linda, né? Finalizamos o livro, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o livro de Lucas. Graças a Deus. Que lição, né? Que palavras maravilhosas, palavras que tornam a nossa alma mais regozijante, alegre, feliz, nos fortifica de uma maneira, pelo Espírito Santo, através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Paz seja convosco, paz seja com todos nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Graças a Deus. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de maratonar e finalizar o livro de Lucas comigo. Deus abençoe a cada um de vocês que até aqui chegou comigo, finalizando o livro inteiro de Lucas. Graças a Deus. Louvado seja Deus, que nós estejamos preparados para maratonar João, o livro de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, um dos apóstolos. Tá aí. Graças a Deus. Vou dar a bênção apostólica. Vem receber a bênção apostólica. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Que todos nós viemos a selar com amém. Amém, amém. Dizer: Jesus, continue conosco. Venha tomar café conosco. Venha repartir o pão conosco. Venha nos alimentar no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. Venha zelar e velar nosso sono, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Amém. Graças a Deus. Tá aí, galera. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que comigo finalizamos juntos o livro de Lucas e iremos finalizar também. Iremos começar também, eu creio que finalizaremos também o livro de João no próximo vídeo, tá bom? Conto com todos vocês. Tenham uma segunda-feira abençoada, dia 17 de julho de 2023. Graça e paz para todos vocês. Que palavra linda, né? A palavra de Jesus é linda demais, né, galera? Galera, Deus abençoe. Que Deus guarde a cada um de vocês, toda a tua família. Que Deus multiplique alimento, multiplique salário. Que Deus proteja cada um de vocês, guardando a saída e a entrada de vocês, a ida e a volta para casa, tá bom? Deus abençoe, graça e paz para todos vocês. Deus seja sempre louvado. Tchau, galera. Fui!